Obrigada, Ju. Pronto. Então, gente, boa noite. Hoje eu estou num espaçozinho diferente, estou no quarto das minhas crias, né? Porque o escritório que normalmente eu dou aula tá com um probleminha lá, a luz ficou falhando o tempo todo, e aí eu tive que me adaptar aqui a esse espaço. Mas eu creio que vai ser tranquilo, né? O nosso tema da aula de hoje é um tema que está muito em alta, né? A gente sempre está ouvindo as pessoas comentarem sobre a Base Nacional Comum Curricular, principalmente nesses últimos anos aí. E aí eu vou trazer para vocês algumas informações, né, que estão um pouquinho do além daquilo que dá do material que eu disponibilizei nos artigos, né? Na base em si, eu vou me focar muito mais no documento da base, tá? Porque aí a base, o nome já diz, né? É uma base para tudo aí. E eu sou da vertente independente de eu apoiar ou não a base nacional. A gente está dentro de um processo formativo, formando futuros professores, então eu tenho que esses professores saírem preparados para lidar com a realidade que a base exige, né? Então a gente inicia aqui essa conversa, mas ao longo da disciplina, ao longo das demais disciplinas, vocês vão ver em muitos momentos a escrita da base, né? Sobre a base, o que é que tem a base, tá? Então, deixa eu tentar aqui colocar o material. Estão vendo aí, gente, o material? Sim. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai conversar hoje sobre a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ele é um documento, tá? De onde que surge esse documento, Base Nacional Comum Curricular? Eu acho importante trazer essa informação para vocês entenderem primeiro o que é, né, essa BNCC aí. Então, dentro da educação básica, quando vocês estavam lá fazendo a disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica, vocês devem ter visto, né, que a nossa educação básica, ela se divide em ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio. E dentro da nossa educação básica, como é que ela se... O que a gente chegou dentro desse documento, a educação básica, dentro da LDB, como é que ela surge aí? Então, a educação básica, ela vem para propor, né, uma educação que seja comum a todos os nossos brasileiros e brasileiras, digamos assim. Então, ela se forma baseada em que legislação? A gente vai ter Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, ela já falava da necessidade de você ter uma base nacional comum. Ela fala do quê? No sentido de que a pessoa que está aqui estuda em Pernambuco, ou que está estudando lá no Ceará, ou que está lá no Amazonas, elas têm que ter alguns conteúdos, alguns componentes curriculares que sejam iguais, tá certo? Alguns assuntos que sejam iguais. Então, isso já foi algo previsto dentro da nossa Constituição Federal, depois ele já estava previsto dentro da LDB de 96, e aí, a partir do momento que foi surgindo outros documentos, que aí eu não sei se vocês sabem, mas PCN são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles foram que começaram a propor ali orientações comuns relacionadas a o que português você tem que estudar em língua portuguesa, o que você tem que estudar na matemática, na questão das ciências humanas, né? E aí eles começam a trabalhar na perspectiva de área, na grande área das ciências humanas, na grande área da ciências e da área de ciências mesmo, né? Na perspectiva de ciência e tecnologia, matemáticas e suas tecnologias, tá certo? E diretrizes curriculares nacionais também vão ser postas, né? O Plano Nacional de Educação, e aí a gente chega à Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional, ela vai ser esse documento que é criado, né? Ele não é um currículo, tá, gente? Ele não é o currículo da escola.
Ele não é. Ele é feito na perspectiva de quê? Ela vai dar orientações para que estados e municípios, as prefeituras, né, os sistemas de ensino particulares também sentem e organizem. Organizem o quê? O currículo. Então, a partir das orientações que tem na base, é que essas instituições, estados e municípios e as escolas particulares por livre e espontânea vontade vão criar o seu currículo. O currículo é aquele documento que vai dizer como é as aulas, quais são os conteúdos, qual é a aula, o que a gente vai trabalhar com os nossos alunos. A base, ela vai trazer de uma forma muito geral, tá? Competências, habilidades. E o currículo, ele traz o detalhamento maior, ele traz a adaptabilidade à região. Não que a base não traga, mas a base ela traz de uma forma generalista. Depois desses currículos, estados e municípios, eles normalmente vão ter um currículo comum. Meu Deus, está só passando assim. Eles vão ter um currículo comum. As adaptações são feitas dentro das escolas, depois ela se propõe pelo projeto político-pedagógico que é construído, vai ter um momento que a gente vai ver o projeto político-pedagógico dentro da nossa disciplina, tá? Planejamento das aulas, também nós vamos ter o planejamento, e aí a gente chega no aluno, tá? Então, são esses passinhos aí que são seguidos. Para vocês terem uma noção, mais ou menos, de ordem aí, de linha do tempo, tá? O que a gente vê? Mais ou menos em 1988, a gente teve uma Constituição. Em 96, foi que depois de alguns anos, né, de 88 para 96, a gente teve essas discussões relacionadas ao que vai gerir aí a educação, né? Já que a última LDB, se eu não me engano, tinha sido a de 1971, publicada ainda num período de ditadura militar, então era necessário fazer adaptações, sai uma nova LDB com a linguagem mais adequada. Depois vocês chegam aos parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes curriculares, né? Que são os documentos que já citam e já definem a necessidade da gente saber, né? Qual é o que a gente quer propor. Então, mais ou menos em 2014, você vai ter um momento em que a base ela vai ser citada no Plano Nacional de Educação. Eu não sei se vocês chegaram a ver em EFEB, mas o Plano Nacional de Educação ele é um plano de metas, né, de atendimentos a serem realizados no Brasil, a cada um recorte de 10 anos. Né? Então, ele orienta, digamos que ele é uma política que nós deveremos seguir, né, adotar, e que aí algumas coisas acabam não funcionando, porque a gente vai tendo rotatividade aí de presidentes, né, de políticos, e eles acabam mexendo nessa parte de legislação e afetando o que está diretamente ligado ao PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Lá por ali a gente começa a ter, em 2015, a gente vai tendo aí os recortes relacionados à base, né, os primeiros estudos, 2016, 2017, e aí vão seguindo até que a gente tem publicações em 2018, 2019. Vejam só, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento que, em algum momento, a nossa sociedade, o Ministério da Educação, ele fez consultas sobre a base. Ah, professora, mas a forma como ele consultou foi a forma mais adequada. O que eu escuto falar por aí é que ninguém foi ouvido. Vejam, da forma... Eu vou vender, não posso dizer vou vender, né? Eu vou tentar passar para vocês como que eles fazem essas consultas. E aí, por isso que acaba não funcionando muitas vezes, né? A gente tem... dentro do Ministério da Educação, a equipe do Ministério é normalmente um pessoal muito competente, o pouco contato que eu tive com eles, eles sempre foram pessoas muito competentes de lei e tudo, não é aquele pessoal que fica rotativo, né? Eu estou falando dos funcionários mesmo no Ministério da Educação. Então, os funcionários do Ministério da Educação, eles normalmente criam essas comissões, criam esses comitês, e você faz, em determinados momentos, consultas públicas. Recentemente, o Ministério estava com consulta pública relacionada à mudança do novo ensino médio, né? Aberto para a comunidade participar e tudo. Qual é o grande problema? É que nem todo mundo tem acesso a essa informação. Nem todo mundo fica sabendo
dessa consulta, né? Então, acaba que você tem ali um recorte de opiniões de determinadas pessoas. Se você for ouvir determinadas vertentes, você vai ver que tem gente que gosta da Base Nacional Comum Curricular. Por quê, professora Daniele? Se você parar para ler a Base Nacional Comum Curricular, ela vai ter alguns apontamentos dela, algumas falas da base, são falas que são atualizadas, são falas que elas tentam trazer uma realidade. Qual é o outro problema em que muita gente critica, muita gente vai falar? A base, ela é montada pensando numa infraestrutura que nós não temos. Essa é a verdade. A infraestrutura do Brasil não é uma infraestrutura adequada para a base. Fora, claro, que aí a gente vai ter discussões filosóficas, sociológicas, né? Até de essência da educação, que são muito mais profundas do que está lá, que vários trazem e dizem que a base, ela é, vou usar uma linguagem que talvez alguns concordem, rala. Entendeu? Ela é simplista demais, ela não traz os detalhamentos, as perspectivas de melhora. Paralelamente a isso, o que foi que aconteceu? A base foi publicada mais ou menos ali em 2018, final de 2018, e estavam previstos acontecer várias capacitações, vários momentos preparando a sociedade para essa mudança, né? E sendo que nós já tínhamos começado também uma mudança no ensino médio. O que a gente tem em 2020? Uma pandemia, né? Então, acaba que as pessoas não foram capacitadas, preparadas adequadamente, tá certo? Para poder lidar. E aí você vai ter os grupos, né, de pessoas que são totalmente contra a base, que não trabalham com a base, por exemplo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu estava conversando com os meus alunos eu tenho alunos hoje bolsistas que trabalham comigo em um projeto que eu atuo, eu tenho bolsista do 3º semestre, bolsista do 5º semestre, bolsista do 8º semestre, e eles estavam me contando que eles nunca tiveram uma aula para explicar sobre a Base Nacional Comum Curricular. Gente, independente se eu gosto ou se eu não gosto, se eu aceito ou se eu não aceito a base, quando vocês saírem do curso de licenciatura em matemática, vocês vão ter que seguir a base. Se ela ainda estiver vigorando, vocês vão ter que seguir os documentos, os currículos, eles foram montados numa perspectiva a partir da base. Então, é errado a gente sair de um processo de formação inicial sem ter visto a base. Concordando ou não concordando com ela, mas eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter lido. E aí eu tenho algumas coisas relacionadas que muitos dos meus alunos até dizem assim, mas professora, a senhora concorda então com a base? Eu disse, não é que eu concorde, mas diante do que eu vou mostrar para vocês, eu acho que algumas mudanças eram necessárias. E vocês vão visualizar, né, que vocês são brasileiros como eu, minha gente, vocês acham mesmo que se não tiver na lei, não tiver escrito em algum lugar, as pessoas vão executar? As pessoas vão mudar? Eles acham mesmo? Recentemente eu ouvi também de um colega que trabalha comigo essa questão de que ele disse que não se atualiza porque o IFE não paga atualização para ele. Isso é uma discussão muito complexa, porque, veja, o médico só se atualiza quando o governo paga uma atualização para ele? Né? Não. Ele vai atrás da melhora, ele busca melhorar, ele busca recursos, supostamente, tá, gente? Eu trouxe aqui o exemplo do médico, mas é qualquer outra profissão. Você vai tentar buscar melhorar, buscar coisas para poder você propor, ter novas estratégias, melhores saídas, entendeu? Então, assim, muita coisa, você não pode esperar só do governo. Seria perfeito se a gente chegasse e pronto. Outro, eu tenho vários exemplos. Campus do IFE. Os projetos do campus do IFE,
projeto arquitetônico do campo do IFE, não o meu campus Petrolina, porque o bichinho é velhinho, hoje está fazendo, fez até aniversário hoje. Mas não é o projeto do campus Petrolina, mas foi o projeto que foi lançado, e isso foi lançado em várias outras quando o governo federal fez a ampliação, né, ele lançou projetos arquitetônicos sugestivos de que você deveria adotar para construir os novos campos. Então, ele tem todo um layout, uma infraestrutura muito lindinha, né? Que se as pessoas anotarem, algumas escolas, eu não sei se vocês têm aí os CAICs, né? Às vezes, quando eu estava viajando pelo interior da Bahia, os CAICs sempre tinham as mesmas infraestruturas. Então, essa coisa toda, né, é uma padronização que foi sendo feita, né? Que no real, por exemplo, no caso do IFE, teve vários campos que quando a gente chegou lá, o projeto era uma realidade, era outra, que foi entregue de uma forma diferente, entendeu? Mas se não estivesse na lei, não tivesse proposto, não tinha tido, não tinha acontecido. Entendeu? A partir daí surgiram todos os questionamentos. Então, são muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Não posso dizer para vocês que sou totalmente a favor da base, mas o que eu li da base comparado, eu penso na perspectiva assim, você não tinha nenhum documento, e aí você tem um documento que era almejado, desde uma Constituição de 1988, se fala dela, né? E não tem. Alguns discursos que a pessoa, o pessoal está aí. Vocês já viram? O pessoal diz assim, o pessoal está aí ensinando brigadeiro para o povo e não ensinando conteúdo que é para ensinar. Não é bem assim, tá? Mas eu vou chegar lá, vou voltar a passar aqui os slides, porque eu parei para dar uma olhada se alguém tinha alguma pergunta, colocado alguma coisa no chat e tal. Mas se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir fazendo, tá? Que eu parando, que hoje eu estou escutando vocês e está mais tranquilo. Deixa eu ver. Voltaram aí a ver os slides? Sim. Pronto, então vamos seguir. Então, o que aconteceu quando eles foram fazer a base? Eles fizeram um estudo, tá certo? E eles verificaram o quê? Que o Tribunal de Contas, tá, gente, é um órgão, né, do governo federal que ele... Desculpa, não tomei os meus tantos de café suficiente. Vai voltando. Então, o Ministério da Educação, junto com o TCU, eles verificaram o quê? Que mais ou menos ali a gente tinha fora da escola 1,7 milhões de jovens. Isso aqui eu estou falando de dados dados de quando começou o processo de pensar a BNCC, tá certo? Por que justificou pensar na BNCC, pensar em uma reformulação relacionada ao novo ensino médio, tá? Ele surge a partir desses estudos. Eles verificaram que o quê? Que os jovens de 15 a 17 anos de idade, eles estavam fora da escola. Mais ou menos ali por volta de 2010. Nós tínhamos 1,7 milhões de jovens fora. Quando se investigou o motivo que esses alunos abordaram esses alunos para saber por que eles saíram das escolas, eles falaram 40% eles tinham falta de interesse no que a escola oferecia. 27% eles precisavam trabalhar, tinham necessidades, né, de ir para ter uma renda. E aí você vai ter 10% com dificuldade de acesso à escola. E aí quem conhece os campos, por exemplo, os do IFE, alguns campos são difíceis, de difícil acesso à chegada de transporte. O campus Petrolina, que é um campus que mesmo a colega colocando 41 anos aí, é um campus que ainda hoje os alunos dizem que tem dificuldade de chegar lá. Então, ele pegou essa realidade. A evasão dentro do ensino médio era uma evasão de 17% na época. Além do que, gente, se vocês ainda forem analisar a quantidade de alunos que concluem o ensino fundamental e que ingressam no ensino médio, é uma quantidade ainda. Muitos alunos terminam o ensino fundamental, mas nem todos que terminam o ensino fundamental vão fazer o ensino médio. Tá certo? Por diversos fatores aí. E aí, você viu, o TCU detectou aí que os jovens aí estavam com déficit,
né? Tinham vagas faltando. O TCU viu que tinham, por exemplo, eu não sei se eu já comentei com vocês sobre isso, normalmente eu comento com meus alunos de estrutura e funcionamento da educação básica, quando eu dou essa disciplina, mas não fui eu que dei para vocês, né? Então, normalmente, existia ainda em Pernambuco, por exemplo, professores com ensino médio, apenas com o ensino médio, alguns até com ensino médio incompleto, dando aula no ensino médio. Entendeu? Então, assim, professor, mas ele não sabe? Não, mas o conhecimento dele ali é limitado. A amplitude de acesso ao conhecimento que ele teve é limitado. E você tinha um LDB de 96 que falava da importância de você ter curso superior para dar aula. Então, foram vários dados estatísticos que foram levantados que justificavam nessa demanda. Vamos ver mais. Nós estamos vivenciando a geração, né? Eles falavam da geração do neném. É a geração daqueles que nem trabalham, que nem estudam, né? Que não têm interesse ou que só estudam, né? Então, é uma geração que aí quem gosta de ler Balmer, ouviu aí em filosofia, Balmer vai trazer toda uma discussão relacionada, né? A essa nova geração e o acesso muito rápido à informação e a perda muito rápida da valorização dessa construção de conhecimento que está sendo feita. Então, automaticamente aqui os alunos estão preocupados com uma coisa, daqui a pouco eles estão com outra, e o conteúdo, a consolidação desse conteúdo muitas vezes não acontece. Outros dados que fortaleceram foi o que a gente viu. IDEB de 2005 a 2017, ele ficou estagnado. 3,4 e 3,8. Então, em 2005, a nota do IDEB, né, do índice da educação básica, o índice de desenvolvimento da educação básica era de 3,4. Em 2017, ele foi para 3,8. Em 2019, aí ele teve uma elevação, né? Ele foi para 4,2, né? E começou aí a melhorar um pouquinho. E a meta do 2019 foi maior, né? Conseguiu se alcançar, se melhorar essa meta. Só que a gente ainda tinha ali dificuldades relacionadas a essas avaliações, não sei se vocês ouviram falar, por exemplo, o PISA, que é uma avaliação internacional que é feita não só no Brasil, mas em vários países do mundo. É uma avaliação que ela é feita, né, com alunos ali finalizando o ensino fundamental, ingressantes no ensino médio, e que avalia ciências, português e matemática. E o índice dos nossos alunos, proficiência dos nossos alunos ainda era uma proficiência muito ruim, é uma proficiência muito ruim. Por exemplo, em ciências, que foi a tese, o campo de estudo do meu doutorado, a gente tinha dentro dessa prova, você tem 6 níveis, né, que os alunos podem alcançar, e nenhum aluno do Brasil conseguiu chegar ao último nível. No 5º nível, você tinha assim 0,6 alunos só conseguiram, 0,6. Então, são dados muito baixos. Não estou querendo dizer que com a BNCC essas coisas melhoraram, não. Entendeu? Não estou querendo dizer isso. Mas as propostas de se pensar a educação, se discutir a educação, elas começaram a ficar mais afloradas. Né? Ela aflorou mais após esse documento que todo mundo aí, em sua grande maioria, acaba criticando, dizendo que não gosta, né? Então, o que propõe esse documento BNCC? O que ela traz aí? Para o ensino médio, tá? Ela vai falar de uma aprendizagem que seja muito mais significativa, que seja conectada com os desafios do nosso tempo, tá? Ela tem uma linguagem fácil, a BNCC, ela não é um documento de linguagem complexa. Ela fala da importância de você ser mais dinâmico, de você ser mais flexível, de você pensar no protagonismo dos jovens. Gente, a BNCC, ela traz temas como interdisciplinaridade, pluralismo de ideias, várias situações que muitas vezes a gente não consegue aplicar, se você for para essa discussão, por ausência de infraestrutura, por ausência de pessoas capacitadas e preparadas para lidar com ela, tá certo? Você tem essa ideia você tem um eixo comum, você vai ter um eixo comum, que é esse eixo que todo mundo teria acesso,
que a base traz, e você teria um eixo diversificado, que é um eixo flexível. E aí, uma das discussões que as pessoas pautaram é que como vai ser essa cobrança do Enem, já que o Enem é para todo mundo, né? E não chegou até ter essas discussões, avançar essas discussões, porque as pessoas ainda... Nós voltamos para a discussão da reformulação do ensino médio e voltamos para a discussão do documento BNCC. Então, como ia se propor isso dentro do Enem, não se chegou, de fato, a como seria trabalhado essa parte mais flexível, essas discussões mais aprofundadas sobre essa parte flexível. E ainda tem a questão dos itinerários formativos. Se vocês forem estudar documentos de outros países, vocês vão ver que essa flexibilização, que o aluno está aqui, o aluno vai escolher no itinerário se ele vai fazer língua inglesa ou língua espanhola, apesar de que elas são base comum. Mas se ele vai fazer empreendedorismo ou se ele vai fazer... Meu Deus, eu só estou escolhendo coisa que acaba sendo comum, né? Mas deixa eu pensar. Se ele vai fazer programação lá não é comum. Programação pode ser flexível. Se ele vai fazer programação ou se ele vai fazer a questão de técnicas de primeiros socorros, isso seria o currículo flexível, escolha do aluno. Como que ele vai fazer esse eixo dele itinerante aí, tá? Então, o layout da educação básica, ele ficou mais ou menos assim. Nós teríamos uma educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dentro da educação infantil, nós vamos atuar com a questão dessa questão de trabalhar mais socialização, desenvolvimento da criança, né? A convivência dela com ela mesma, com o outro, o reconhecimento de quem ela é enquanto criança, né? Que sociedade é, esses princípios iniciais de sociedade, de lidar com o colega, tudo isso está relacionado dentro da educação infantil, do que a gente propõe aí como os direitos de aprendizagem, de desenvolvimento da criança. Eles fazem umas separações que é de um mês, né, até 6 meses, de 1 ano e 7 meses, de 0 meses, né, de 0 meses até 1 ano e 6 meses, ele se quadraria ali num eixo, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 8 meses, ele se quadraria em outro eixo, de 4 anos a 5 anos e 8 meses, 11 meses, ele se quadraria ainda dentro da educação infantil. Finalizada aqui, lembrando, gente, a educação infantil, ela não era obrigatória, tá? Obrigatória, ela é o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental, apesar de você ter documentos... Por que é importante falar sobre isso? Porque, apesar de você ter alguns documentos que trazam a educação infantil, que abordem essa temática, a educação infantil ainda é muito desvalorizada. Tá? Os professores da educação infantil, o povo fala que ganha pouco dando aula no ensino médio, ganha pouco dando aula no ensino fundamental, não vamos nem comentar os professores da educação infantil. E esse público, né, de professores é o público que forma a base das crianças, né? Mas voltemos. Então, nós vamos ter uma educação básica dividida em 3 e temos o ensino fundamental. Dentro do ensino fundamental, ele vai fazer a separação por áreas de conhecimentos. Ele vai fazer a separação por competências específicas da área do ensino, tá certo? Componentes curriculares, então ele vai ter a área de ciências humanas e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, e a questão, né, das ciências e suas tecnologias. Observa que esse nome tecnologias, ele vai estar presente e tudo, por quê? Porque nós vivemos... Aí, dependendo do estudioso que você está vendo, da época, mas alguns vão considerar que nós estamos sociedade da informação, outros vão considerar que nós estamos sociedade do conhecimento, e aí, muitos outros. Mas a tecnologia, ela se tornou muito presente dentro do nosso dia a dia, né, para algumas pessoas, não para todos, porque você vai ter também aí as divisões de classe, né, aquele que tem um acesso tremendo a vários tipos de coisas tecnológicas, aquele que tem pouco acesso. Mas ela vai estar presente e ela pode atuar de forma positiva ou negativa dentro da educação. Vai de acordo com como você tem o preparo para lidar com ela, tá? Então, eles têm dentro essa perspectiva, eles falam isso tanto no ensino fundamental, como eles falam no ensino médio, dessa questão da tecnologia, que aí mais na frente eu vou mostrar para vocês as 10 competências que regem aí
a BNCC, que perpassam por toda a BNCC, e que tem o eixozinho lá que fala da questão da cultura digital, e que é muito forte, ele hoje, que está sendo trabalhado bastante, que tem sido acompanhado também muito. Ensino médio, a gente vai ter as grandes áreas do conhecimento, aqui teve grandes discussões relacionadas a isso, principalmente na mudança do novo ensino médio, que reduziu carga horária de disciplinas, como filosofia, sociologia, física, artes, né? E vai começar a ter aí os eixos, as possibilidades de formações diferenciadas. Qual é o problema? Nós não temos essa infraestrutura para oferecer essa formação. E daí você surgiu a grande discussão, porque eles disseram que qualquer pessoa poderia dar aula desde que tivesse o notório saber. Quando ele disse que qualquer pessoa poderia dar aula desde que tivesse o notório saber, acaba por desvalorizar a profissão. Entendeu? É a mesma coisa que você tenha dizer, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa é engenheiro? Não, tem que ter formação específica para isso, não é? Então, a mesma coisa. Qualquer pessoa pode ser professor? Não, tem que ter formação específica para isso. Então, daí surgiram várias discussões relacionadas, tá? Então, no eixo do ensino médio, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma BNCC que vai te dar aí toda uma parte geral, onde ela diz que você tem um eixo comum de 1.800 horas do currículo, que vai trabalhar com essas tecnologias, né, da linguagem, da matemática, da ciência da natureza e das ciências sociais. E você vai ter os itinerários formativos, que podem ser tanto voltados para a formação profissional, como ele poderia ser um eixo de itinerário formativo, que poderia visualizar, por exemplo, o quê? O aprofundamento nas disciplinas específicas de física, de química, de matemática, de língua portuguesa, onde o aluno se debruçasse mais a estudar sobre essas áreas, mas que ele tivesse mais vontade de aprender mais, e que acabasse dando a ele um direcionamento, às vezes, por exemplo, se ele fosse querer fazer um curso como direito, ele ia puxar mais questões de disciplinas da área da linguagem, da área das ciências humanas e aplicadas. Então, tem toda essa separação. Então, 1.800 horas o eixo do currículo comum e era 1.200 horas o eixo do diversificado. Essas discussões sobre essa carga horária e tudo, elas estão em voga, estão sendo discutidas aí para serem mudadas, tá? E aí, a nível de esclarecimento para vocês, os parâmetros curriculares já começaram a trazer essa terminologia, né? E aí, a base reforçou isso, onde ela traz competência e habilidade. O que é uma competência? Você mobiliza ali conhecimentos, você traz habilidades, você traz as atitudes e os valores. A competência, ela envolve tudo isso. A competência, ela não se desenvolve numa única aula. Ela precisa de várias aulas, várias atividades. Ela é ampla, ela tem uma amplitude, tá? A habilidade, ela é algo que se resolve mais simples, tá? Às vezes você consegue propor para dentro de uma aula ou de duas aulas, mas ela é muito mais objetiva, muito mais direta. Então, eu trouxe até um exemplo aí, por exemplo, ler e escrever é uma habilidade. Agora, ter a habilidade de leitura e escrita, mas não conseguir compreender os textos, aí já é uma ausência relacionada à questão da competência, né? E aí a gente vai ter aí 10 competências, as 10 competências que gerem aí, né, a BNCC. A primeira competência está relacionada à questão do conhecimento, que é o quê? Valorizar o conhecimento. O conhecimento que existe é o conhecimento, seja ele um conhecimento físico, conhecimento social, cultural, tá? Eles acreditam que ao longo dos anos da educação básica, essas 10 competências, elas têm que ser trabalhadas no aluno. Então, a capacidade aí do aluno de se valorizar a questão dos conhecimentos, de buscar conhecimento, a gente preparar o aluno para a questão de pensamento científico, crítico, criativo, e aí eu trago para vocês as discussões, por exemplo, a gente tem várias metodologias sendo estudadas hoje, metodologias para trabalhar com a questão da matemática, por exemplo, metodologia STEAM, que é uma metodologia, que é um acrônimo, né, que vai estar trabalhando ali, que não é uma metodologia, mas é uma abordagem pedagógica, onde aí você trabalha com matemática, com ciência, com tecnologia, com artes, tá? E você junta, a partir daí, sim, da metodologia de projeto.
Então, isso é um método para você ensinar o aluno. Aí você vai trabalhar com esse aluno o quê? Você pode trabalhar ao longo desse projeto várias dessas competências que a gente tem aqui, tá certo? Você vai ter competências que estão relacionadas a questão da cultura, você vai ter outras competências relacionadas à comunicação, ao argumento, tá? Essa questão de ser empático, de você saber cooperar, responsabilidade, cidadania, o mundo do trabalho, tá? E aí, gente, essa questão do mundo do trabalho é interessante porque foi criado um eixo aí deles que foi exigido muito, né, que é a questão de criar um projeto de vida. Os alunos criarem um projeto de vida. O que eles querem para a vida deles, né? Ao longo aí do ensino médio, foi proposto que os alunos reflitam sobre o que eles querem. E aí eu tenho uma colega que trabalha no Estado, e aí ela falando para mim, né, trazendo as angústias dela com relação. Aí ela, olha, eu fui lá, me colocaram para dar essa disciplina, projeto de vida, eu não tive nenhum preparo, e eu não sei nem o que eu vou trabalhar com a aluna. Aí estava fazendo lá uma atividade para perguntar qual era a profissão que eles queriam seguir, para daí traçar o coisa, e a mulher chegou e disse para mim que queria ser garota de programa. E eu fiquei horrorizada, Daniela, não sabia o que eu ia dizer. Aí eu disse, olha, você ficou sem saber o que dizer, mas você conhecia a história de vida dessa aluna, todas essas discussões aí que tem por trás, que muitas vezes a gente acha que é bobagem, né? Mas elas são necessárias, né? Que perspectiva de vida que esse aluno tem? Eu digo isso porque eu trabalho com um projeto que trabalha com crianças de 6 até 17 anos de idade. As meninas com 10 anos de idade, 11 anos de idade, já estão grávidas, são abusadas sexualmente, às vezes por um parente, elas veem muito as mães se prostituindo. E aí, que perspectiva você acha que essa menina vai chegar para você? Vai dizer, não, eu vou ser médica, eu vou ser advogada, vou ser professora. Não, ela vai reproduzir muitas vezes aquelas profissões que estão ali dentro do cotidiano dela, né? Dentro do que ela verifica. Mas são várias situações particulares que quem vivencia dentro de escola acaba tendo, né, que passar. E aí, assim, eu trago agora para vocês pensarem aí um pouquinho, né, dessas competências aí que eu apresentei para vocês. Vocês aí já faz um tempinho, mas pensando mais com carinho aí, né, dessas competências, conhecimento, cultura digital, responsabilidade social, entre todas essas outras competências, o que é que vocês lembram aí que podem ter sido trabalhado com vocês? Por exemplo, dentro das escolas que vocês estudaram no ensino médio, essas escolas preparavam vocês para a construção do pensamento científico? Elas paravam vocês para fazer uma feira de ciência, que era uma feira de ciência que reproduzia apenas experimentos, ou vocês paravam para pensar na construção do conhecimento, como que aquele conhecimento foi proposto, propunham soluções de construção de toda a etapa, analisavam lugares e, a partir disso, buscavam soluções, faziam esse processo de construção, ou era replicar apenas, tá? Porque o que a base vai falar, ela vai falar muito do processo de construção de conhecimento. E aí eu tenho muitos colegas, eles ficam muito chateados comigo, que algumas coisas, gente, eu sou a favor da base. Por exemplo, colocar dentro do ensino médio o aluno para pensar num projeto, naquilo que ele quer para a vida dele, eu não vejo como o fim do mundo. Entendeu? Não vejo, eu vejo como algo que for. Agora, vejo como o fim do mundo você colocar uma pessoa que não está preparada para dar aquela aula, colocar ela para dar. Essa questão deles pararem, né, para refletir sobre isso, sobre o que é, que profissão que eles querem e tal. A importância de você pensar, por exemplo, de trabalhar alguns eixos relacionados ao empreendedorismo, relacionado a essa questão da cultura digital, esse cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, a minha filha esses dias estava reclamando que os colegas dela só sabem fazer jogo de aposta. Passa o tempo todo no celular jogando jogo de aposta, jogando jogo de aposta.
né? E aí, cuidado, né? Que alfabetização científica, que letramento, que cuidado a gente está tendo com esses meninos tendo acesso a tudo isso. Então, são várias coisas que a base vai propor, várias discussões, que algumas eu vou concordar, outras eu não vou concordar, e eu sugiro que vocês leiam. É muito importante que vocês leiam o documento, porque cada um de nós vai ter uma visão sobre o documento, aí vai ter a possibilidade de fazer estudos relacionados a esse documento, tá? E aí tem uma outra parte aqui que eu queria mostrar para vocês também relacionadas, né? A base, que é um dos temas também que chamou muita atenção, que foi essa questão dela trazer a importância de você pensar em competências socioemocionais, de você saber lidar com o outro, com o outro e com as suas emoções, tá? Mas, gente, o grande problema é que as pessoas não estão preparadas. Vocês já olharam o currículo do curso de vocês, do curso de licenciatura em matemática? Nós estamos num curso de licenciatura em matemática que está formando vocês para serem professores. Vocês já pararam para olhar todo o projeto do curso de vocês, que vai trazer lá alguns eixos relacionados ao currículo, e que olharam e dizer assim, aqui eu vou estudar, por exemplo, competência socioemocional. Qual é a disciplina na cabecinha de vocês que prepara vocês para lidarem, por exemplo, com um aluno que chega drogado dentro da escola? Ou que vai chegar, o aluno que vai chegar e vai contar para você que ela foi abusada. Ou um aluno que chega para você e diz que tá passando fome. Ou um aluno que chegou para mim e disse assim, meu Deus, professora, eu não quero que tenha greve, não, porque eu comprei o meu dinheiro todinho, eu comprei os passes desse mês, eu vou perder esses passes. E eu não vou ter dinheiro para comprar os próximos. São várias realidades. O pouco que eu acompanho, gente, elas não são abordadas. Você vai acabar desenvolvendo isso no cotidiano quando você estiver dentro da escola. Elas não preparam. A psicologia da educação que vai te abordar, ela vai falar de Piaget, ela vai falar de Vygotsky, ela vai falar de Ballon, ela vai falar de vários autores, mas muitas vezes ela não vai te preparar. A didática aqui, eu vou chegar... A nossa didática, ela é uma didática geral. Ela é uma didática geralzona. Eu vou falar da didática de uma forma geral. Mas eu não vou te dar a didática específica da matemática, até porque eu não tenho a formação específica da matemática, mas eu não estou falando de conteúdo, de relação, de aprendizagem de conteúdo, eu estou falando de relação socioemocional, de humanização, do professor saber lidar com essa humanização. Os nossos alunos são seres humanos, como nós também somos seres humanos. E nós chegamos dentro das escolas e, às vezes, a escola trata a gente como máquina, os alunos tratam a gente como máquina. Em alguns momentos, os alunos, eles são carentes, eles querem atenção, eles precisam de atenção, porque eles não têm atenção em casa. Então, em que momento isso está dentro do nosso processo formativo? Não está. Não estava. E aí ele foi inserido dentro de uma base que o povo odeia e que não quer trabalhar. Então, são muitas questões que acabam sendo emaranhadas aí dentro, tá? Essa é a realidade. Não tem assim, não tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, só mais um... tá? Esse slide aqui, que vocês... Eu vou botar aqui uma coisa para vocês darem uma olhada. A Fundação Lehman, tá? Ela é uma fundação, gente, que ela vem, né, de uma instituição que acaba querendo vender aí alguns cursos e tal. Então, muita gente, às vezes, não acredita nos resultados das determinadas pesquisas, porque diz que elas são pesquisas vendidas. Não é nem vendidas, elas são... Tem um nomezinho que eu estou esquecendo. É como se dissesse que elas são tendenciosas, né? Porque elas querem alcançar um fim específico. Eu não sei se vocês viram, né, que nos últimos anos o que cresceu muito foi essa questão de cursos pagos, né, dentro de universidades particulares. Não necessariamente universidades públicas, mas universidades particulares. Então, a Fundação Lehman, ela fez uma dessas entrevistas de pesquisas que influenciou também dentro desse processo de construção,
onde ela dizia que os jovens, eles não se sentem preparados, eles não se sentem orientados para lidar com os desafios que eles têm que enfrentar dentro de uma faculdade, dentro de um mercado de trabalho. Da mesma forma que você vê aí empregadores, ONGs e professores dizendo que sentem falta das competências dos alunos de lidar com coisas básicas. E aí eu vou trazer para vocês uma realidade minha enquanto orientadora de alunos, né? Esse é o primeiro ano que eu estou pegando alunos no ensino médio que eles não são de computação. E aí foi muito engraçado, porque eu cheguei e disse assim, olha, eu vou colocar aqui para imprimir um documento e depois a gente vai escanear. Tá. E a aluna não sabia o que era scanner. Ela olhou para a impressora e parecia que ela estava vendo um bicho de 7 cabeças, porque ela não sabia o que era a impressora, como que usavam a impressora, que para mim, gente, é uma coisa do meu dia a dia, tão rotineiro, mas que uma simples impressão a gente não preparou o aluno para lidar. Outro aluno meu que era agora de informática, e vocês, eu acho que eu já falei com vocês, eu sou meio, tenho meio assim, um toque assim, então não gosto de pegar trabalho dos alunos que eu vou ler, que eles estão assim, né? Centralizado para um lado, centralizado para o outro, eles não estão justificados, eles não seguem as norminhas da BNT. E aí ela estava preenchendo o formulário, a bichinha, e só o fato de eu ficar do lado dela para orientar, dizer para ela, não, calma, você tem que fazer justificado. Ela já ficou nervosa. Ela errou várias vezes. E é uma menina que tem ali 17 anos, entendeu? E aí ela vai passar por esse processo, né, de aprender a lidar com a gente dentro do ambiente e tudo. Mas ela está tendo a oportunidade. Ela vai sair uma menina totalmente diferente quando ela terminar o trabalho com a gente do que quando ela entrou. E aqueles que não têm essa oportunidade, né, que não vivenciam, que não se sentem preparados para lidar com isso. E aí, para finalizar, né, o slide aqui, eu vou mostrar aqui só para vocês, assim, tá uma letrinha pequena, mas eu quis mostrar para vocês, assim, que é um leque, né? Os temas transversais que estão dentro aí da base, que estão dentro desse documento que eles orientam a você tentar trabalhar, eles têm várias opções. Ciência e tecnologia, direitos humanos, diversidade, educação ambiental, educação alimentar, educação de direitos humanos, educação financeira, são vários temas que podem ser trabalhados. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Tá certo? Quando a gente está trabalhando com os nossos alunos, né? Quando vocês estiverem trabalhando com seus alunos, vocês vão entender que os alunos, eles preferem, no dia, nas atividades e tudo, a aplicabilidade daquele conteúdo. Eu estou aprendendo isso aqui para quê, professora? Para que é que eu estou estudando esse conteúdo? Então, quando vocês estiverem tentando trabalhar com os alunos de vocês, né, a matemática, esse processo de fazer essa adaptação do conteúdo à realidade do aluno, trazer para próximo dele, para ele entender. E isso é uma linguagem que está escrita lá dentro da BNCC. A BNCC, ela fala da importância de você romper as caixinhas das disciplinas. Aqui é a língua portuguesa, que está ali fechadinha, a língua portuguesa, não. Então, saia da sua caixinha, deixe a matemática entrar, a ciência, a tecnologia, e as coisas vão se misturando, tá? Eles acreditam, os novos estudiosos, e isso não é uma coisa só, tá? Que tem dentro da BNCC, a maioria dos estudos relacionados hoje, eles falam muito dessa questão de você romper esse espaço da disciplinarização e você ir para a interdisciplinaridade, que é um dos temas que a gente vai trabalhar dentro das próximas aulas. O quanto é importante, o quanto enriquece o aluno. Sabe por quê, gente? Quando você botar lá dentro do YouTube, você pode botar dentro do YouTube o tema que você quiser. Você vai achar milhares de informações, professores bom mamãe, bote aí didática geral, bote BNCC, você vai achar, assim, gente muito, muito mais importante na área acadêmica do que eu, que vai estar falando várias outras coisas positivas e negativas relacionadas, né, à BNCC. Então, esse espaço que a gente tinha de escola, que é aqui, fechadinha, né, no cubículo, que é sala de aula, presencial, no caso de vocês, síncrono aí, ele tem que ser rompido.
tá? Então, eu tenho que ter um conhecimento, eu posso ter o conhecimento maior relacionado à minha área específica, mas eu tenho que abrir esse diálogo, essas relações socioemocionais têm que acontecer, porque um dos grandes problemas que a gente tem dentro das escolas está relacionado também a essa ausência de relações socioemocionais, seja a minha professora com os meus colegas professores, seja a minha professora com os alunos com os alunos, e assim, vice-versa, tá certo? Então, relacionado à Base Nacional Comum e Curricular, o documento básico é um documento bem amplo para vocês lerem tudo, por isso que eu foquei mais nessa aula de tentar explicar a base, era relacionado a isso, tá? Os pontos, assim, chaves estavam muito mais relacionados a isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida relacionada à base, algum comentário que vocês queiram fazer relacionados a isso? Que vocês queiram trazer aí? Hum? Alguém aqui trabalha em escola? Como está essa discussão dentro das escolas? Ou não, né? Não querem falar nada? Também, né, minha filha? 9h30 da noite, professora, eu já estou quase dormindo na cadeira. A senhora mesmo rabou vocês umas 3 vezes, é o que vocês estão pensando. E eu estou acordada desde 6 não, 20 para as 5. 20 para as 6 eu acordei hoje. Ave Maria. Mas é a vida. Então, gente, vocês têm alguma contribuição? Querem trazer algum apontamento, alguma coisa relacionada a isso para discutir? Não. Se não, gente, eu vou me despedir de vocês, viu? Eu vou dando tchau, e aí vejam a atividade. Na verdade, essa semana vocês não têm atividade, né? Vocês estão ligados que a atividade avaliativa ela é para ser no polo. Só que o polo de vocês não vai realizar essa semana a atividade, né? Ela vai realizar semana que vem. Então, eu acho que eu vou fazer uma adaptação na atividade avaliativa de vocês aí, para poder juntar o conteúdo dessa semana e da semana que vem, tá? Para poder vocês não terem que fazer 2 atividades aí, mas eu ainda estou matutando como é que eu vou fazer isso, tá bom? Então, tenham um bom restinho de semana. Espero que vocês tenham tido uma boa Páscoa e tenham refletido bastante sobre todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, na nossa vida, essa possibilidade da gente se reenergizar, né, ganhar um gás novo, tá? E aí, fiquem bem. Amanhã eu disponibilizo essa aula, tá? Eu baixo ela e disponibilizo para todo mundo poder acessar, tá bom? Vamos se despedindo, então. Tenham uma boa noite. E aí a gente se vê daqui a 15 dias, né? A nossa próxima aula é só daqui a 15 dias. Tá? Na semana que vem eu vou deixar uma aula gravada para vocês. Tá certo? E aí a gente se vê daqui a 15 dias só. Isso, boa noite, gente. Tenham uma boa noite. Durmem, descansem. Aproveitem o final de semana. Diga, Joilma, é Joilma? Fale, pode falar. Levantou a mão, foi engano. Ah, foi sem querer, então tranquilo. Então vão descansar, aproveitem, descansem bastante, né? Recuperem as atividades que tiverem atrasadas das outras disciplinas, né? Porque a minha, vocês sabem que tem uma semana agora específica para fazer isso. Se você não fez a atividade naquela semana, não te preocupa. Você não vai postar nessa semana agora, você vai postar numa semana específica, mais lá na frente, que eu coloquei no calendário, que é só para você mandar essas atividades aí que tiverem atrasadas, tá? Vocês terem a chance aí de depois mandar tudo. Porque se fica mandando assim quebrado, gente, na hora das correções acaba dando choque aí e não funciona. E aí lembrem-se, tá, que as notas, o que vale é as notas que ficam no swap, tá bom? Às vezes o Moodle, às vezes dá um erro de configuração e aí não funciona direito, né? A gente também tá aprendendo, tá? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo, viu? Mas no final as coisas se resolvem, tá bom? Então tenha um bom restinho de semana e eu vou gravar depois uma próxima aula de vocês da semana que vem, tá? Tenha uma boa noite. Tchau.
Ah, tá.